Olá, meu nome é Suzete Rovira e o tema de hoje é como sobreviver a uma pandemia e mantendo a sanidade. O que a gente tem visto agora é que as pessoas realmente, paralelo à pandemia, às doenças, a situação que já está posta, que está acontecendo, as pessoas estão entrando em muito adoecimento emocional, precisando de ajuda realmente para sair desse quadro de pânico que se criou. Pânico, medo, o desespero, a sensação de que eu vou morrer de todo jeito, vai faltar comida. Essa questão toda está muito forte. Como é que a gente pode mudar isso? Você já passou por um pânico grande, por uma situação dessa, de desespero antes na sua vida? Se você nunca passou, o que eu posso fazer? O que ocorre com a minha energia? Esse slide mostra basicamente isso, como é que eu estou, como é a minha situação, como é a questão energética, Então o ser e a energia circulando por todo o corpo. O ser e a energia circulando por todo o corpo. Falar, mas eu não acredito em energia, acho que isso não funciona, isso não é verdade. Mas você usa um aparelho celular. Eu estou usando agora um aparelho celular e a tecnologia para enviar para você essa informação. Então, energia existe, energia elétrica, energia mecânica, energia quântica. É essa energia que não pode baixar. Eu emano uma energia a partir das minhas emoções e quando eu entro em pânico, isso tudo retrai, isso tudo diminui. O que acontece? Basicamente, quando você entra numa situação de pânico que você acredita não há saída, eu simplesmente estou sendo carregado pela situação. Eu já não estou mais reagindo. Eu não tenho a doença, mas eu não reajo mais. Eu simplesmente estou sendo carregado como um gato ou um animal que se carrega pelo pescoço. A partir daí eu fico sempre apontando um culpado, apontando uma situação, apontando que eu não posso trabalhar, eu não posso sair, eu não posso fazer isso, o mundo é culpado, alguém é culpado. Eu sempre acredito que alguém é culpado por essa situação que eu estou passando. Isso é uma coisa, é fato. Em qualquer situação dessas onde você perde o controle, você mudou a perspectiva, você está colocando a culpa e a responsabilidade toda do seu pânico na pandemia, no outro, na situação que está acontecendo. Quando eu mudo a perspectiva, você pode ver que essa foto, a pessoa está sendo engolida pela situação, simplesmente eu estou sendo engolida pela pandemia, eu não sei mais o que fazer, eu estou desesperada, eu não consigo trabalhar, eu não consigo mudar isso, eu estou sendo engolida por essa situação. Simplesmente essa é a perspectiva que eu estou vendo o mundo nesse momento. E na realidade o que acontece muito é que você passa a ser, você vai para aquela condição daquela criança que reclama, que birrenta, eu quero alguma coisa, eu preciso que esse mundo modifique, eu preciso sair dessa situação, eu vou comprar todo o álcool gel ou comida que houver para que eu possa sobreviver a essa situação. É quase como se você agisse como uma criança. Eu volto a ser essa criança. E o que se propõe, na verdade, a mudança, é a mudança de perspectiva. Essa é uma coisa extremamente importante. Eu mudo a perspectiva de onde eu estou agora para uma perspectiva que eu posso ter tanta força. Eu posso alcançar a lua. O céu é o limite. Mesmo numa situação dessa, onde o mundo está descompensado, mas eu posso alcançar o céu. Será? O que acontece? Como acontece o adoecimento? Baseado na medicina chinesa, tem 4.000 anos, alguns de 5.000 anos. O que acontece? Para eles, doença é alteração do estado da mente. A mente alterou, eu passo a ter doença. Desequilíbrio da mente causa doença. E o que desequilibra essa mente? Basicamente, emoção. Que emoção?
Emoções negativas, emoções excessivamente destrutivas, alteram a minha mente a ponto de me levar ao adoecimento. Essa é a base da medicina tradicional chinesa. É assim que eles trabalham. E o que é feito para correção, para equilíbrio, é alterar essa mente a partir da alteração das emoções. Quando eu consigo controlar minha emoção, eu tenho completo domínio sobre o meu corpo. Mas o vírus, eu não baixo a minha imunidade. Se eu não baixo a minha imunidade, eu consigo me defender. Ele vai estar ali. Mas eu não sou tão acometido, porque eu consigo manter a minha imunidade alta. O grande problema é não saber lidar com isso. Esse trabalho de cinesiologia é um trabalho basicamente de fisiologia. Como foi feito, né? Esse trabalho específico da escala das emoções, que é um trabalho de Dr. David Hawkins. Ele mediu a emoção que você sentia a partir de contração muscular. Você sente a emoção e ele mede a contração muscular que você está tendo. A partir disso, ele criou essa escala, que é em Hertz, que vai de 0 a 1000, 0 estou morto e 1000 estou iluminado, né? O que acontece? A maioria das pessoas do planeta, independente da pandemia, já giram nessas frequências baixas, essas laranjas, essa laranja, amarela, são frequências de adoecimento. Quando eu estou vibrando nessas frequências, que é medo, tristeza, apatia, culpa, vergonha, e hoje o planeta está todo aqui vibrando na frequência do medo, essas frequências são frequências de contração. Essas frequências são frequências de adoecimento. Quando eu baixo a minha emoção, quando eu baixo a minha frequência, eu adoeço. E o grande problema é que a maioria das pessoas, antes da pandemia, 70% das pessoas do planeta já vibravam nessa frequência, independente de qualquer outra situação. Nessa situação onde o medo está sendo espalhado com tanta força, você liga a televisão, para quem tem televisão, e passa o dia assistindo pânico, situações de pânico. O tempo inteiro, a minha emoção abaixa. Quando a minha emoção abaixa, a minha mente se altera. E aí eu baixo a minha imunidade, baixo a minha guarda e passo a ter adoecimento. Tá? Bem interessante. E como é que eu faço para modificar isso? Uma coisa interessante, uma coisa que eu gosto muito é que você grave essa escala das emoções. Veja ela, estude ela, perceba isso. Perceba que se eu subo minha emoção, por exemplo, a orgulho, já seria melhor do que medo. Coragem já seria melhor do que medo. As emoções que realmente modificam a sua saúde são a partir de 500 Hz. Que seriam as emoções do amor. Amor incondicional, amor e acima, tudo acima de amor. São frequências, quando você consegue vibrar nessa emoção, verdadeiramente, por um bom tempo, realmente a sua frequência sobe, a sua imunidade melhora, a sua saúde melhora, a sua vida melhora. A proposta sempre é que você trabalhe em cima das emoções, controlando as suas emoções, não entrando no pânico generalizado que está sendo colocado o tempo inteiro, independente do que está acontecendo. E isso está acontecendo, isso é fato, isso está acontecendo. Mas se eu entro em pânico, eu crio uma série de dificuldades no meu dia a dia. Eu posso bater o carro, eu posso perder o controle, entrar em um adoecimento severo a partir do meu foco de medo, do meu foco de tristeza profunda, que eu entro imaginando as situações que poderão ocorrer, que não ocorreram, mas que poderão ocorrer na minha vida. E eu só penso nas situações negativas, e aí eu entro para o medo e giro nessa frequência o dia inteiro. Então aquela primeira figura onde eu mostro a energia circulando, imagina você circulando nessa energia o tempo inteiro de medo,
o dia inteiro. É claro que isso vai te causar adoecimento. Descompensação emocional, tudo isso, com certeza. E aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mudar a perspectiva. Mudar a perspectiva no meio de uma pandemia, como é que eu faço? Né? Algumas técnicas, né? Por exemplo, você sai dessa perspectiva tão pequena, onde a doença, supostamente imensa, seria o maior foco, e eu sou o menor foco, eu sou a vítima. Mas eu não tenho nenhum adoecimento agora. Mas eu estou imaginando que eu vou ter. Então, o outro é muito maior do que eu, está me engolindo. E eu sou essa coitadinha pequena, à mercê de um vírus. E aí eu fico simplesmente paralisada, congelada, esperando que a doença vá me acometer. Basicamente é isso que eu faço. É preciso mudar a perspectiva. Essa é uma tribo africana, os Mauai, eles têm uma coisa de muito empoderamento. Eles são famosos porque eles conseguem dominar leões. Enfim, sem usar instrumentos, armas de fogo, tudo mais. Só usando essas lanças finas aqui, esses cajados, mas enfim, são paus de sustentação deles. Então, o que é que eu tenho que fazer? Mudando de perspectiva, assumindo esse empoderamento. O que é que eles fazem para enfrentar esses leões? Eles simplesmente se empoderam de toda a energia que eles têm, da segurança e da certeza de que eles não vão ser atacados. E enfrentam, vão acima dos leões, e os leões saem realmente, eles conseguem pegar a presa. Na verdade, a cena é assim. Os leões caçaram uma presa e eles querem dividir aquela presa com os leões. Eles se empoderam completamente de uma capacidade energética, eles são treinados para isso desde pequenos, desde sempre, e vão para cima dos leões. Dessa forma, os leões se afastam, eles conseguem pegar a presa, parte da presa, o que eles vão consumir, não para guardar, mas só para consumo, e vão embora, e não são atacados. Essa é a grande valorização que eles têm em cima disso. Você não vai enfrentar um leão, a gente vai enfrentar um vírus. E eu preciso manter a minha sanidade, o meu empoderamento em cima da minha perspectiva de boa saúde, de tranquilidade, de paz. O que é que são pensamentos? Né? Como é que eu posso fazer isso? Os pensamentos estão aí milhões o tempo inteiro. Eles surgem, você não tem controle. Inicialmente, você não tem controle. Existem vários estudos dizendo quantidades imensas de pensamentos gerados o tempo inteiro. Enfim, se você parar para pensar, nosso pensamento começa a te invadir e você é simplesmente dominado por esse pensamento. E esse pensamento, quando você expande isso, eu mostro que tenho medo, eu sinto medo. Por exemplo, quando você tem medo de cachorro, né? Eu tenho medo terrível de cachorro e toda vez que eu passo por um cachorro, o cachorro me ataca. Por que ataca você e não o outro? Porque você emana essa frequência de medo. É isso que você está emanando. Seu pensamento é tão forte naquilo que você não consegue controlar. Você só consegue ter medo. E isso em qualquer situação. É isso que você está mostrando, é isso que você está passando. O que se propõe é o controle desses pensamentos. A partir de técnicas simples, conseguir controlar esses pensamentos. Eu saio daquele pensamento que eu amanheço pensando que eu vou ser engolida pelo vírus, o vírus vai me destruir toda a minha família, o mundo vai acabar, enfim, e isso vai tomando, eu ligo a televisão e isso fica reforçando na minha mente o tempo inteiro. E eu passo o dia nesse movimento. Eu preciso mudar essa forma de pensar, eu preciso barrar esse pensamento, eu preciso controlar esse meu pensamento. Não há como esvaziar completamente a mente. Até é possível, mas se você for extremamente treinado com técnicas meditativas, técnicas de yoga. Mas isso é uma coisa muito evoluída, você chegaria naquela tabela das emoções na frequência de iluminado. Isso é algo possível, mas exige técnica, exige treinamento. É possível. Mas o que eu quero, a proposta, é que você consiga sair hoje dessa frequência do medo
e subir a sua frequência pelo menos para a coragem. O ideal seria que você entrasse na frequência do amor e da paz. Dessa forma você realmente modificaria o seu existir. O seu existir. A partir da mudança do seu existir, todo o seu entorno começa a melhorar. Isso é extremamente importante, isso é extremamente forte. Como é feito isso? Como são feitos esses pensamentos? A gente tem 100 bilhões de neurônios fazendo conexões neurais o tempo inteiro, 100 bilhões. Há conexões neurais de curta distância, significa que elas se tocam o tempo inteiro, liberam neurotransmissores e você tem toda a sensação corpórea a partir da liberação desses neurotransmissores. O que acontece é que emoções que eu já estou acostumada a sentir, é como se eu fosse viciado nelas. Basicamente eu sou viciada em emoções negativas. Hoje, viciada no medo, no pânico. Então, todo o tempo, eu consigo liberar neurotransmissores para sentir e me manter nessa sensação do pânico, do medo, dessa coisa. Você já deve ter sentido felicidade alguma vez na tua vida. E essa mesma coisa, felicidade não é uma coisa que você compre na farmácia. Pânico você também não compra na farmácia, você sente, né? Então, quando você sente a felicidade, ela também libera neurotransmissores que fazem com que você tenha essa sensação corpórea de felicidade, tranquilidade, de alegria. É uma sensação incrível. Mas eu posso controlar isso, essa liberação, a partir do controle dos pensamentos. Então, como é que eu faço para esse controle desses pensamentos? Como é que eu posso mudar isso? Na verdade, quando eu crio um novo hábito, pela repetição dos pensamentos, eu vou criar conexões neurais novas. A grande questão é porque eu estou tão viciada naquelas conexões antigas, naquela sensação antiga, que eu não consigo mudar o foco. Eu não consigo pensar em alguma coisa boa. Eu todo o tempo volto para aquela conexão neural que eu já estou viciada. Uma frase de Louise Hay, bem interessante, eu não resolvo meus problemas, eu só corrijo os meus pensamentos e os problemas deixam de existir. Então, quando eu mudo a perspectiva, a situação está aí, mas eu deixo de estar no sofrimento, eu deixo de estar no medo, eu deixo de estar no pânico. Eu simplesmente consigo, mantendo a minha calma, mantendo a minha paz, mantendo a minha sobriedade, eu consigo agir de uma forma bem mais lógica. E eu sei o que preciso fazer para me manter protegido de alguma forma, né? Seja como for, lavando as mãos ou as orientações que forem necessárias. Seja como for, eu consigo manter as técnicas, as situações necessárias para que eu não me contamine. Mas caso eu me contamine, a minha imunidade está alta. Então o risco de que eu tenha um adoecimento muito severo diminui bastante. É extremamente importante, eu não vou dizer zerado, porque depende de quem você é. No sentido de que você acredita nisso que eu estou falando ou não, você acredita que não há saída, né? Mas se você muda essa perspectiva e diz, bom, a vida é isso, ela é o que é, mas eu vou tentar me manter calmo nesse momento, eu vou tentar manter a sobriedade. Isso é extremamente importante. E qual seria a proposta para esse tipo de coisa? O que fazer, né? Atitudes positivas, procurando, ponto 1, não assistir televisão. A televisão não vai te informar, a televisão vai te manter em pânico. Se você quer a informação correta, porque até a quantidade de fakes que tem acontecido o tempo inteiro é muito grande. Então procure sites sérios da Anvisa, do Ministério da Saúde, que vão te passar informações atualizadas, se é o que você precisa, caso você precise disso. E para que você precisa dessa informação atualizada? Se ela só vai te mostrar mais pânico. Na verdade, eles não estão mostrando, por exemplo, a quantidade de pessoas que estão sendo curadas dessa situação. E você está focando só nos que morreram, nos que adoeceram. Mas a quantidade de pessoas que têm saído e se curado e retomado para a vida é muito grande.
Então mude a perspectiva, use o quadro das emoções, por exemplo. Tenta usar uma imagem que te traga felicidade. Abre teus braços. Coloca teus braços para cima, respira, olha para frente e pensa numa situação, numa sensação, num momento onde você sentiu muita felicidade, sentiu muita alegria. E volta essa imagem várias vezes ao dia. Quando começar a entrar em pânico, a sentir medo, a sentir desespero, meu Deus, eu vou morrer, a coisa vai acontecer, enfim, muda a perspectiva. Cria um quadro mental onde você sentiu grande felicidade no passado, traz essa sensação para o momento presente e revive isso agora. Repete isso várias vezes ao dia. Toda vez que você sentir o pânico, coloca uma foto, alguma coisa que te traga felicidade. Uma situação, uma lembrança que te remeta à felicidade. E veja essa emoção, veja essa imagem e repita isso várias vezes ao dia. Você vai conseguir se acalmar. Outra técnica importante é respirar. Procure controlar a sua respiração. Eu gosto muito de uma técnica que eu chamo 4x4. É você inspirar em 4 tempos, sustentar cheio o pulmão em 4 tempos e esvaziar o pulmão em 4 tempos. Manter o pulmão vazio por 4 tempos. Vamos fazer uma vez. Procura sentar de uma forma confortável, a coluna bem reta, para que seu pulmão consiga expandir. E você vai inspirar em 4 tempos. Vamos lá. Inspirando. 1, 2, 3, 4. Sustenta esse pulmão cheio. 1, 2, 3, 4. Esvazia lentamente em 4 tempos. 1, 2, 3, 4. Mantém vazio por 4 tempos. 1, 2, 3, 4. Você vai ver que no começo é difícil, porque eu não consigo 4 tempos, é muita coisa. Começa com a quantidade que você conseguir e vai controlando a partir daí, tentando aumentar esse espaçamento. Você repetindo essa respiração umas 3 ou 4 vezes. Eu chamo 4x4, que eu gosto que faça 4 tempos cada um e repita 4 vezes. Você consegue trazer a calma, você volta à calma. Repita isso toda vez que sentir o pânico. E realmente você vai mudar de perspectiva. Eu espero realmente que você consiga modificar o teu padrão emocional e seguir em frente, porque a vida ainda é muito longa. Fique na paz do teu coração. Te vejo em próximo vídeo.